Olá, a paz do Senhor, que Jesus Cristo possa te abençoar a você e a sua família. Neste vídeo, nesta palavra, eu quero estudar com você Números capítulo 11. Mas antes, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Dê o seu joinha e ative as notificações para que nos próximos vídeos você possa ser avisado assim que for lançado. O capítulo 11 de Números mostra o relacionamento de Deus com o homem, o relacionamento do homem e Deus. Quando estudamos a palavra de Deus, é impossível nós não estudarmos o relacionamento de Deus com o homem. É impossível nós não estudarmos o nosso relacionamento com Deus. Porque quando estudamos a Bíblia, estudamos o relacionamento que Deus iniciou com o homem, através da sua palavra. É impossível estudar isso fora do contexto bíblico. A realidade é que nós humanos, nós seres humanos, através das atitudes, do nosso caráter, das nossas ações, da nossa personalidade, das nossas qualidades e defeitos, somos moldados pelo meio que vivemos. As nossas experiências de vida moldam o que somos. E é dentro deste conjunto humano e o seu relacionamento com Deus é que eu quero fazer esta análise. Uma reflexão de um dos momentos na vida de Moisés e do povo de Deus que foi retirado do Egito pela ação soberana de Deus após 430 anos. E uma boa parte desse período o povo de Israel era escravo dos egípcios. Eu não posso deixar de destacar que nós, como filhos de Deus, desde a conversão que temos em Cristo Jesus, iniciamos um relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso. E esse relacionamento que eu e você iniciamos deve ser íntimo, intenso. Nós deveríamos que mergulhar neste relacionamento, dar vazão a que o Espírito de Deus possa mudar o nosso ser. Porque o único que pode transformar a natureza humana é Deus, através da ação do Espírito Santo. Porque Cristo já morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos receber o Espírito Santo, receber a graça de Deus, receber Deus em nossas vidas. A verdade é que quantas vezes eu e você, nós dois, diante das circunstâncias que nos cercam, diante das pressões, dos problemas, das angústias, diante das situações da vida, quantas vezes eu e você explodimos e as consequências dessa explosão de emoções, muitas vezes é difícil resolver. A realidade é que depois de explodirmos, ou seja, depois de perdermos, vou falar dessa forma, a paciência, de acordo com a circunstância. E a verdade é que eu e você não levamos em consideração muitos fatos. Às vezes eu e você queremos ter razão em tudo. E quando outra pessoa vem e mostra para nós de um outro ângulo a mesma circunstância, eu e você caímos na real e nos arrependemos. Falamos assim, nossa, o que eu fui fazer? Que situação que eu fui deixar acontecer? Eu devia ter ficado quieto, eu devia ter ficado calado, eu devia ter, tomado uma outra atitude. É verdade ou não é? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você, assim como eu, diante das circunstâncias e diante dos nossos sentimentos e emoções, explodimos? E quantas vezes nós caímos na real e nos arrependemos? Pense. Não é diferente o capítulo 11 de Números, quando Moisés se encontra ali no meio do povo. O cenário era que milhões de pessoas saíram do Egito, indo rumo à terra prometida, rumo a Jerusalém, que Deus tinha prometido aos antepassados de Israel. Esse é o cenário. Deus nomeia
Moisés para cuidar deste povo. Deus nomeia Moisés para dirigir o povo até a terra prometida, até Jerusalém. Porém, eram milhões de pessoas. E estas pessoas reclamavam, estas pessoas tinham problemas, estas pessoas tinham disputas internas, problemas entre eles para resolver, e eles procuravam Moisés, porque Moisés era o juiz ali. Moisés decidia quem estava certo ou quem estava errado. Agora, imagina as demandas. Moisés começa a sucumbir. Eu e você não aguentaríamos também. Estaríamos extremamente estressados, estafados, nervosos e achando que temos todas as razões. Só que, para complicar no capítulo 11, quando nós lemos o capítulo 11 de Números, nós podemos ver que algumas coisas acontecem com o povo de Israel. Primeiro, o povo instigado, até por estrangeiros que estavam no meio de Israel, porque muitos estrangeiros saíram do Egito e vieram com o povo de Israel para a terra, porque reconheceram que Deus estava operando no meio. Muitos desses estrangeiros, assim como os israelitas, começaram a reclamar de Deus, a reclamar das circunstâncias. É o que diz aqui, nos versículos 1, 2, 3 e 4. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor. No versículo 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne a comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos e das cebolas. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à sua entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha que situação! O povo que Deus tirou com grande poder da terra do Egito. Este povo que foi retirado com um braço forte, com o mover das pragas, da morte dos primogênitos, que foi levado até o deserto, que atravessou o Mar Vermelho a seco e que Deus destruiu o exército dos egípcios. Este povo vinha no deserto caminhando, de dia uma coluna de nuvem para proteger do sol e de noite uma coluna de fogo. Além disso, Deus deu maná a eles para que eles pudessem comer todos os dias. E diante de tantas outras coisas que Deus vinha fazendo no meio do povo, este povo começou a reclamar. E eu e você, nós fomos resgatados da garra de Satanás. Deus deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Deus colocou o penhor dele, o Espírito Santo, na nossa vida, nos batizou com o Espírito Santo, nos encheu de graça, de virtude, de poder. Deus tem cuidado de mim e tem cuidado de você, nos mínimos detalhes, em todas as coisas, em tudo. E nós, será que temos reclamado de Deus, para Deus, das bênçãos que Ele nos deu? Reclamamos das circunstâncias ou porque temos tido lutas ou dificuldades? Esse povo de Israel estava no deserto, meu irmão. Esse povo de Israel, apesar de Deus estar com eles durante o dia, durante a noite, e dando maná para eles comer, e protegendo eles dos inimigos e de tudo mais,
e mostrando-se que ele era presente no meio da congregação, este povo reclamava. Este povo reclamava contra Deus, com saudades da época que eles eram escravos no Egito, com saudades da época em que eles serviam de escravos no Egito. Será que eu e você não temos reclamado a Deus até das bênçãos que Ele tem nos dado? Porque Deus, quando pedimos, Ele nos dá. Porém, tem bênçãos que recebemos que nos levam a responsabilidades. Tem bênçãos que eu e você, que Deus nos presenteia, que leva nós termos um outro padrão de vida, uma outra situação, outras preocupações. Se Deus te abençoa em algo, as consequências da bênção, não só da bênção, mas as circunstâncias que a bênção chega para você, você acaba tendo mais responsabilidades. E nós reclamamos. Nós temos que parar de reclamar. Temos que saber que Deus é o nosso Senhor e que Deus cuida de nós. Deus cuidava do povo de Israel. E se a gente olhar essas circunstâncias, Moisés, vamos se colocar na posição de Moisés. Moisés, responsável pelo povo, ouvindo reclamação, julgando entre o povo todas as dificuldades que esse povo tinha, em todas as circunstâncias, em todas as áreas da vida. Moisés, na realidade, chegou ao limite psicológico de tudo isso. E Moisés, ao longo do capítulo 11, nós podemos ver que ele extravasa isso também. Moisés chega a questionar Deus. Deus, fui eu que pari esse povo? Eu não aguento mais. E Moisés chega a duvidar de Deus. E nós, será que nós somos melhor do que Moisés? Moisés falava com Deus face a face. Nós temos o Espírito Santo, verdade. Nós temos o sangue de Cristo que nos reveste, que nos purifica do pecado, verdade. Nós temos Jesus, o nosso advogado diante do Pai, verdade. Mas nós somos humanos e temos deficiências muito parecidas entre nós. E eu e você somos regidos pelas emoções. E verdade também é que muitas vezes quando explodimos, as pessoas vêm e apresentam para a gente razões ou abrem os nossos olhos e a gente vê que fomos errados. Por que trouxeste esse mal sobre o seu servo? Foi por não ter agradado de mim, não ter se agradado de mim, que colocasse sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Pois eu estava cansado. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços? Falando do povo, Moisés. Como uma ama carrega o recém-nascido para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Ou seja, Moisés explodiu aqui. E ele não explodiu com um amigo, com a esposa, com o esposo, com o filho ou com o patrão, sei lá, com uma pessoa. Moisés explodiu com Deus. Moisés chegou aqui e falou: Deus, não aguento mais. Onde conseguirei, Moisés pergunta para Deus, para todo este povo, carne? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo este povo sozinho. Esta responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E aí, diante disso, Deus manda Moisés consagrar o povo, que ele iria separar mais 70 homens para ajudar Moisés a julgar o povo, a dirigir o povo. E Deus opera ali e tira do espírito que está sobre Moisés e divide sobre o povo, para que o fardo de carregar esse povo fosse dividido. Porém,
o que eu aprendo? Somos falíveis. E Deus, com toda a sua misericórdia e amor, nos trata com tanta paciência. E ainda nos ouve e dá a graça. Porque Ele sabe que eu e você somos pó e não suportamos. Mas continuando. Diga ao povo que se consagrem amanhã: vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a Ele, dizendo: se tivéssemos carne a comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês e vocês comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo: por que saímos do Egito? Tremendo. Será que nós temos, por causa das lutas que temos passado, mesmo vendo todo o operar de Deus, temos nos queixado para Deus, falar assim: por que eu saí do mundo? Por que o Senhor me resgatou para sofrer tanto nesta terra? Será que eu estou reclamando a Deus? Deus, ainda com a sua misericórdia, ouve o povo. Mas Deus também ouve o povo de uma forma irada. Deus se irou nesse ponto, nesse momento. Moisés duvida do poder de Deus. Moisés, depois de tantas coisas que Deus já tinha operado no meio do povo, no meio de Israel, tudo, Moisés duvida, porque diz assim, no 21, disse porém Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, fora mulheres e crianças, e dizes que darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor responde a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Eu fico pensando, quantas vezes na minha vida eu posso ter feito algo parecido com o que Moisés fez? Duvidado da mão forte de Deus. A Bíblia continua explicando que Deus levou as codornizes, e foi tantas, mas tantas, que elas ficaram numa altura de 90 centímetros sobre a terra. E todos saíram a colher, e colheram no mínimo 10 barris. 10 barris é equivalente a 1.000 quilos. Todo mundo colheu pelo menos 1.000 quilos de carne. 1.000 quilos de carne. Deus é um Deus que pode todas as coisas, e Ele questiona Moisés se a palavra dele se cumpriria ou não. É que eu e você temos que parar de reclamar, parar de murmurar, parar de reclamar das circunstâncias, dos problemas, da doença, parar de reclamar, porque Cristo nos resgatou, Cristo nos salvou, Deus nos abençoou. E nós reclamamos constantemente, dia após dia, do que Deus está fazendo na nossa vida. Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa o teu servo, Senhor, abençoa a tua serva que está assistindo esse vídeo comigo, que está ouvindo a tua voz, que reconhece, Senhor, que ele é humano e falho, assim como eu reconheço. Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo, Pai, possa sondar os corações, possa, Senhor Deus, dirigir cada um deles, que possa também, Senhor Deus, abençoá-los grandemente. Senhor, tranca nossos lábios, para que não murmuremos do Senhor, que nós não falemos mal, Senhor, que nós não reclamemos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, ser instruídos e controlados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus, transforma a nossa natureza, transforma o nosso ser,
Transforma, Senhor Deus, para que possamos, Senhor, viver em comunhão contigo, Deus. Em nome de Jesus. Meu amado, se você gostou dessa mensagem, curta, dê o seu joinha, compartilhe com os seus amigos, com a sua família. E não se esqueça, se inscreva nesse canal e ative as notificações.